Na madrugada de 9 de agosto de 1995, na fazenda Santa Helena, município de Corumbiara, Rondônia, 13 homens da polícia militar amanheceriam mortos em suas próprias viaturas. Todos eliminados com precisão cirúrgica. Todos executados entre as 3 e as 6 da manhã. A Polícia Federal levaria 2 dias para chegar ao local, mas nas ocupações de sem terra ao redor todos já sabiam. Alguém havia declarado guerra à corporação que massacrou 21 trabalhadores rurais 2 meses antes. O motivo dessa guerra não era ideologia, nem política, nem revolução. Era algo mais antigo e mais poderoso. Um pai que assistiu seu filho de 16 anos ser morto com um tiro na nuca enquanto corria desarmado. Se você tem coragem de conhecer esta história, deixe seu like. Mas te averto, esta narrativa contém violência extrema baseada em fatos reais do Brasil dos anos 90. Corumbiara fica a 615 quilômetros ao sul de Porto Velho, na fronteira entre Rondônia e Mato Grosso. Em agosto de 1995, era um município de apenas 8.000 habitantes, espalhados por uma área maior que o estado de Sergipe. A fazenda Santa Helena ocupava 13.000 hectares de terra que já havia sido floresta amazônica. Agora era pasto degradado, terra vermelha exposta ao sol e capim seco que estalava sob os pés. O ar cheirava a fumaça de queimadas distantes, misturado com o odor doce e pesado de gado confinado. Durante o dia, a temperatura alcançava 38 graus. O calor subia do chão em ondas visíveis que distorciam o horizonte. À noite, a temperatura caía para 22 graus, trazendo nuvens de pernilongos que atacavam qualquer pele exposta. O som era de cigarras no período da tarde, sapos durante a noite e o mugido constante do gado nas fazendas vizinhas. De madrugada, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo latido ocasional de algum cachorro nas ocupações de sem terra. Corumbiara existia em função da grilagem. Desde os anos 70, quando a ditadura militar abriu a região com a propaganda Terra sem homens para homens sem terra, fazendeiros com documentos falsos haviam tomado posse de milhões de hectares. Os trabalhadores rurais que vieram acreditando na promessa de reforma agrária encontraram terra concentrada nas mãos de meia dúzia de coronéis. Restavam 2 opções: trabalhar como peão nas fazendas por salários de fome ou ocupar terra improdutiva e enfrentar a violência de pistoleiros e policiais. Em Rondônia, nos anos 90, a polícia militar não estava ali para proteger trabalhadores. Estava ali para proteger latifúndio. E quem esquecesse essa regra não escrita pagava com sangue. Antônio Silva dos Santos tinha 38 anos em agosto de 1995. Era um homem de estatura mediana, 1,72 m, mas de ombros largos moldados por 25 anos trabalhando a terra. Suas mãos eram enormes, calejadas, com unhas sempre sujas de barro vermelho que nunca saía completamente mesmo depois de esfregar com sabão de coco. Tinha uma cicatriz grossa que descia do canto esquerdo da boca até o queixo, presente de um capataz de fazenda em 1987, quando Antônio tinha reclamado de trabalhar 14 horas sob o sol por 30 cruzados. O capataz o cortou com um facão de desbastar. Antônio levou 12 pontos dados por uma enfermeira na cidade. Nunca denunciou. Em Rondônia, denunciar patrão era garantia de sumir na mata. A cicatriz puxava seu lábio para baixo quando falava, dando-lhe uma expressão permanentemente triste que não refletia seu caráter. Antônio era homem de rir fácil, de abraçar forte, de dividir o pouco que tinha. Cada manhã, Antônio acordava às 4h30. Acendia uma fogueira com gravetos secos e galhos de pequi. Esquentava a água em uma lata de óleo vazia que servia de chaleira. Tomava café preto sem açúcar, porque açúcar era artigo de luxo que aparecia apenas quando alguém conseguia ir até a cidade. Fumava tabaco de corda enrolado em palha de milho. 3 cigarros por dia. 1 ao amanhecer, 1 depois do almoço, 1 antes de dormir. Nunca mais. Nunca menos. Dizia que fumar demais era desperdício, e ele não podia desperdiçar nada. Às 5h30, Antônio já estava na roça. Plantava mandioca, feijão, milho e abóbora em 2 hectares que o acampamento Santa Helena havia ocupado em maio de 1995. A terra era boa, fértil, mas oficialmente pertencia a um fazendeiro que nunca havia pisado ali e que mantinha 13.000 hectares improdutivos apenas para a especulação. Ao meio-dia parava para comer. Farinha de mandioca com rapadura, às vezes um ovo cozido quando as galinhas comunitárias botavam. Água de um poço raso que os sem terra haviam cavado com pás e picaretas durante 3 semanas. Às 18h, voltava para o barraco de lona preta onde morava com sua família. Se lavava com água fria em uma bacia de alumínio. Vestia a única camisa limpa que tinha. Sentava em um banquinho de madeira que ele mesmo havia feito e esperava o jantar. Antônio era casado com Maria José, 34 anos, desde 1979. Tinham se conhecido em um garimpo no Acre, onde ambos trabalhavam.
Ele procurando ouro no rio, ela cozinhando para os garimpeiros. Casaram 3 meses depois, em uma cerimônia sem padre e sem papel, só a palavra dada na frente de 10 testemunhas. Tiveram 4 filhos. João, de 16 anos, que ajudava o pai na roça e sonhava estudar agronomia. Pedro, de 13 anos, que cuidava das galinhas e tinha talento para desenhar com carvão nas tábuas do barraco. Lucas, de 9 anos, que pescava lambari no córrego próximo e vendia para os outros acampados. E Ana Maria, de 5 anos, à luz dos olhos de Antônio, que ainda brincava de boneca feita com sabugo de milho. João era o favorito, embora Antônio nunca admitisse isso em voz alta. O menino tinha a mesma teimosia do pai, a mesma vontade de terra própria, de plantar sem pedir licença a coronel. Aos 16 anos, João já trabalhava como homem feito. Acordava junto com o pai, pegava a enxada, suava sob o mesmo sol. No acampamento Santa Helena, Antônio era respeitado. Não era o líder oficial. Esse papel cabia a José Ribeiro, homem mais velho e com experiência em outros assentamentos. Mas Antônio era o homem que as famílias procuravam quando precisavam resolver problemas. Uma cerca para consertar, um poço para cavar, um conflito entre vizinhos para mediar. Tinha fama de justo, de homem que cumpria o que prometia. Se dizia que faria algo na terça estava feito. Se pegava a ferramenta emprestada, devolvia limpa e afiada. Se dava sua palavra, ela valia mais que qualquer papel assinado. A filosofia de vida de Antônio era simples, e ele a repetia sempre que seus filhos perguntavam por que haviam deixado o Acre para viver debaixo de lona preta em Rondônia. Homem sem terra é homem sem dignidade. Pode trabalhar a vida inteira para patrão, e vai morrer do mesmo jeito que nasceu, sem nada. Mas se você tem um pedaço de chão onde plantar, onde criar seus filhos, onde ser enterrado quando chegar a hora, então você é livre. E liberdade vale qualquer preço. Antônio não tinha histórico de violência. Nunca havia disparado uma arma. Nunca havia machucado ninguém, além de brigas de bar na juventude que terminavam com socos e reconciliação no dia seguinte. Mas isso seria antes de 9 de junho de 1995. Antes do dia em que a Polícia Militar de Rondônia decidiu que 600 famílias não tinham direito de existir. Coronel Mário Alves Ferreira comandava o destacamento da Polícia Militar em Corumbiara desde 1992. Tinha 47 anos em junho de 1995. Alto, 1,85 m, com postura militar impecável mesmo fora de serviço. Cabelo grisalho cortado rente ao couro cabeludo, bigode fino e aparado com precisão, olhos claros que pareciam avaliar tudo e todos. Usava anel de ouro com o brasão da PM no dedo anelar direito. Carregava uma pistola Taurus calibre .40 sempre no coldre, mesmo aos domingos na missa. Tinha tatuagem discreta no antebraço esquerdo, uma cruz com as iniciais MAF. E a data 1970, ano em que entrou para a corporação aos 22 anos. Mário havia nascido no interior de São Paulo, em uma família de pequenos comerciantes. Entrou para a PM porque era emprego estável com aposentadoria garantida. Subiu na hierarquia devagar, com disciplina, cumprindo ordens sem questionar. Em 1985 foi transferido para Rondônia durante o boom da colonização. Nos primeiros anos, Mário acreditava que estava ali para manter a ordem, proteger cidadãos. Mas rapidamente entendeu como as coisas funcionavam na fronteira agrícola. Os fazendeiros mandavam, os políticos obedeciam e a polícia militar era o braço armado desse sistema. Quem pagava seu salário? O governo estadual. Quem financiava o governo estadual? Os grandes proprietários de terra. Quem decidia quais delegados seriam nomeados, quais comandantes seriam promovidos? Os mesmos fazendeiros que possuíam 90% das terras de Rondônia. Mário não era corrupto no sentido clássico. Não aceitava propina direta, não roubava de cofres públicos, mas aceitava presentes dos fazendeiros. Um boi para o churrasco de aniversário, combustível para as viaturas quando o orçamento estadual atrasava, cestas de Natal para distribuir entre os soldados. E, mais importante, aceitava a lógica do sistema. Sem terra eram invasores. Invasores perturbavam a ordem. Perturbadores da ordem precisavam ser removidos. Simples assim. Sua esposa, Dalva, 44 anos, era professora primária em Corumbiara. Tinham 2 filhos. Mário Júnior, de 23 anos, cursava Direito em Porto Velho com dinheiro que o pai juntava há anos. Cristina, de 19 anos, trabalhava como auxiliar administrativa na prefeitura. Mário era bom pai dentro dos limites que entendia. Pagava os estudos dos filhos, nunca bateu na esposa, ia à missa todo domingo, ajudava a comunidade quando podia. No aniversário de Dalva, sempre comprava flores e levava para jantar no único restaurante decente da cidade. Mas tinha uma visão de mundo forjada por 25 anos na corporação. Existia hierarquia natural na sociedade. Uns nasceram para mandar,
outros para obedecer. Uns tinham direito à terra porque pagaram por ela, ainda que com documentos falsos. Outros não tinham direito porque eram invasores, ainda que estivessem ocupando terra improdutiva garantida pela Constituição para a Reforma Agrária. Em maio de 1995, quando 600 famílias ocuparam a fazenda Santelina, o proprietário, Sebastião Naves, ligou diretamente para o coronel Mário. A conversa durou 3 minutos. Coronel, tem gente invadindo minha propriedade. Quantos, seu Sebastião? Dizem que são 600 famílias. Mas isso não importa. Quero eles fora. Vou resolver, pode deixar comigo. Mário não perguntou se a terra estava produtiva. Não perguntou se o título de propriedade era legítimo. Não perguntou se havia crianças no acampamento. Só perguntou quantos eram, porque precisava calcular quantos homens levar. Sua filosofia era clara e ele repetia para os soldados sob seu comando. Ordem é ordem. Nossa missão é manter a lei. E a lei diz que propriedade privada é sagrada. Não importa o que esses comunistas falem sobre reforma agrária. Eles invadem. Nós removemos. É assim que funciona. Mário Alves Ferreira não era monstro. Era produto do sistema. Um homem que acreditava estar cumprindo seu dever ao defender a propriedade privada, mesmo quando essa propriedade havia sido roubada e estava sendo mantida improdutiva apenas para especulação. Ele não sabia que em 2 meses sua visão de mundo seria testada da maneira mais brutal possível. Durante 3 semanas, entre maio e junho de 1995, Antônio Silva e o coronel Mário existiram no mesmo município sem nunca se encontrarem diretamente. Antônio plantava mandioca em seu lote de 2 hectares no acampamento Santa Helena. Acordava às 4h30, trabalhava até o pôr do sol, ensinava João a preparar a terra para o plantio de feijão. Mário patrulhava as estradas de Corumbiara em sua viatura Ford Del Rey branca com a insígnia da PM nas portas. Fiscalizava bares aos sábados à noite, prendia bêbados que causavam confusão, mediava brigas domésticas. Os 2 homens compravam mantimentos na mesma mercearia de seu Raimundo, embora em dias diferentes. Antônio aos sábados pela manhã, quando conseguia juntar dinheiro suficiente para farinha e sal. Mário às quintas-feiras depois do expediente, quando comprava a carne do churrasco de domingo. Existia uma paz tensa, mas funcional. O acampamento Santa Helena não causava problemas na cidade. Os sem terra não roubavam, não ameaçavam comerciantes, não bloqueavam estradas. Apenas ocupavam terra improdutiva e plantavam para sobreviver. O coronel Mário sabia que eles estavam lá. Tinha recebido ordens de monitorar, mas não de agir. O fazendeiro Sebastião Naves ainda estava decidindo se valia a pena gastar dinheiro com advogados ou se seria mais simples esperar que os sem-terra desistissem sozinhos quando chegasse o período de seca. Era um equilíbrio frágil, baseado na ilusão de que direitos podiam coexistir. O direito do fazendeiro à propriedade improdutiva e o direito dos trabalhadores à terra para plantar. Mas em Rondônia, na década de 90, esses direitos nunca coexistiam. Um sempre devorava o outro. Era só questão de tempo. E o tempo acabou na madrugada de 9 de junho de 1995, quando o fazendeiro Sebastião Naves telefonou para o coronel Mário dizendo 4 palavras que mudariam tudo. Quero eles fora. Hoje. 9 de junho de 1995. Sexta-feira. O dia amanheceu com céu limpo e temperatura já subindo às 6 da manhã. No acampamento Santa Helena, as 600 famílias seguiam sua rotina. Homens na roça, mulheres preparando comida em fogareiros improvisados, crianças brincando entre os barracos de lona preta. Antônio estava com João no lote desde as 5h30. Estavam terminando de limpar um trecho para plantar milho na semana seguinte. O menino trabalhava rápido, com a energia dos seus 16 anos. Ria enquanto contava sobre uma garota do acampamento que havia olhado para ele durante a reunião da noite anterior. Pai, acho que a Francisca gosta de mim. Antônio sorriu, limpou o suor da testa com o braço. Você é novo ainda, João. Tem tempo para essas coisas. O senhor não tinha 17 anos quando conheceu minha mãe? Tinha. E vê no que deu. 4 bocas para alimentar. Os 2 riram. Era um daqueles momentos simples que Antônio guardaria para sempre. Pai e filho trabalhando juntos, planejando o futuro, acreditando que a terra que plantavam seria deles um dia. Às 11h30, viram a poeira na estrada de terra que levava ao acampamento. Depois escutaram os motores. Não eram os caminhões velhos que os sem-terra usavam. Era som diferente, mais potente. Antônio largou a enxada, colocou a mão sobre os olhos para proteger do sol. Contou. 1, 2, 3, 4 viaturas da polícia militar. Atrás delas, 2 caminhões grandes cobertos com lona. João, vem comigo. Agora. Pai e filho correram de volta para o centro do acampamento.
Outras famílias também haviam visto as viaturas e se reuniam na área comum em frente ao barraco que servia como sede da coordenação. José Ribeiro, o líder do acampamento, homem de 52 anos com cabelos brancos e voz calma, tentava organizar as pessoas. Ninguém corre, ninguém reage. Eles vieram conversar, só isso. Mas quando as viaturas pararam e o coronel Mário desceu, seguido de 32 policiais militares armados com cacetetes, espingardas calibre 12 e pistolas, todos souberam que não era para conversar. Mário caminhou até José Ribeiro. Sua voz era alta, projetada para que todos escutassem. Vocês têm 1 hora para juntar suas coisas e sair desta propriedade. Quem não sair será removido à força. José Ribeiro manteve a calma. Coronel, nós temos direito a estar aqui. Esta terra está improdutiva há 10 anos. A Constituição garante. Eu não vim debater Constituição. Vim cumprir ordem judicial. Mário sacou um papel dobrado do bolso, nem se deu ao trabalho de abrir. Reintegração de posse, assinada pelo juiz de Cacoal. 1 hora. Coronel, tem 600 famílias aqui. Crianças, velhos. Não dá para desmontar tudo em 1 hora. Então suponho que vão ter que deixar algumas coisas para trás. A tensão era palpável. Mulheres seguravam crianças nos colos. Homens cerravam os punhos, mas sabiam que reagir contra 32 policiais armados era suicídio. Antônio estava a 10 metros de distância, João ao seu lado. O menino sussurrou. Pai, a gente vai ter que sair? Não sei, filho, mas fica perto de mim. O que aconteceu nos 45 minutos seguintes foi caos controlado. As famílias começaram a desmontar barracos às pressas, jogando pertences em carroças, carrinhos de mão, sacos de estopa. Crianças choravam. Velhos andavam desorientados sem saber o que carregar primeiro. Os policiais observavam, alguns impacientes, batendo os cacetetes nas palmas das mãos. Às 12h40, 20 minutos antes do prazo terminar, um grupo de jovens do acampamento, incluindo João, se reuniu na frente do barraco da coordenação. Não estavam armados. Apenas se sentaram no chão, braços entrelaçados em protesto silencioso. José Ribeiro tentou convencê-los a levantar. Meninos, não façam isso. Não vale a pena. Mas João e os outros 23 jovens não se moveram. Entre eles havia meninos de 15, 16, 17 anos. Estudantes, filhos de trabalhadores, jovens que haviam crescido ouvindo que a terra era direito de quem nela trabalha. O coronel Mário olhou para o relógio. 12h58. 2 minutos para o prazo terminar. Caminhou até o grupo de jovens sentados. Última chance. Levantem e saiam. Silêncio. Mário fez sinal para seus homens. O que veio depois aconteceu tão rápido que muitos nem conseguiram processar. Cacetetes descendo. Gritos. Sangue. Tiros para o ar. Depois tiros que não eram para o ar. Antônio correu em direção ao seu filho. Gritava o nome dele. Mas havia muita gente, muito caos, muita fumaça de arma disparada. Quando o silêncio finalmente voltou, 5 minutos depois, João Silva dos Santos estava caído no chão vermelho de Corumbiara com um buraco na nuca. Tinha 16 anos. Sonhava estudar agronomia. Nunca mais acordaria. Antônio carregou o corpo do filho nos braços por 800 metros até o caminhão que levaria os feridos para o hospital de Corumbiara. João pesava 62 quilos. Parecia pesar 1 tonelada. O sangue do menino manchou a camisa de Antônio, sua calça, suas mãos. Manchou também algo dentro dele que nunca mais ficaria limpo. No hospital municipal, uma construção de 2 andares com paredes descascadas e cheiro de desinfetante barato, a médica de plantão era a doutora Luciana Tavares, 29 anos, recém-formada e cumprindo serviço obrigatório no interior. Ela examinou João. Confirmou o óbvio. Preencheu o atestado de óbito com mãos que tremiam porque era o 5º corpo que recebia naquela tarde. Todos jovens. Todos com ferimentos de arma de fogo. Quando entregou o papel a Antônio, suas palavras foram quase um sussurro. Sinto muito. Ele morreu rápido. Não sofreu. Era mentira. Doutora Luciana não sabia se ele havia sofrido ou não. Mas era o que se dizia aos pais quando não havia mais nada a dizer. Antônio dobrou o atestado, guardou no bolso. Perguntou com voz que não reconhecia como sua. Doutora, esse papel serve para alguma coisa? Para processar quem fez isso? Ela desviou o olhar. Serve como documento, para o enterro. Mas para a justiça? Silêncio. Depois, Senhor, eu sugiro que o senhor enterre seu filho e vá embora de Corumbiara. Por favor. No dia seguinte, sábado 10 de junho, Antônio foi à delegacia de polícia civil. O prédio ficava a 3 quadras da praça central, uma construção baixa com grades nas janelas e pintura amarela desbotada. O delegado, Dr. Severino Campos, 51 anos, 27 de carreira, o atendeu às 15 horas depois de 3 horas de espera em um banco de madeira duro que machucava as costas. Antônio relatou tudo.
O despejo, os jovens sentados, os tiros. Mostrou o atestado de óbito. Pediu que investigassem. Que identificassem qual policial havia disparado. Que houvesse justiça. Dr. Severino escutou enquanto fumava Hollywood, o cinzeiro na mesa já transbordando. Quando Antônio terminou, o delegado esmagou o cigarro com força desnecessária. Seu Antônio, vou ser sincero com o senhor porque o senhor parece ser homem direito. Eu posso abrir um inquérito. Vou abrir inclusive porque é minha obrigação. Mas preciso que o senhor entenda uma coisa. A polícia militar tem autonomia. Eu não investigo PM. Quem investiga PM é a própria PM. Então eles vão investigar eles mesmos? Exatamente. E o senhor acha que vai dar em alguma coisa? Dr. Severino acendeu outro cigarro. O senhor quer que eu minta ou que eu fale a verdade? Antônio não respondeu. A verdade é que não vai dar em nada. Eles vão alegar que foi legítima defesa, que os jovens reagiram, que houve confronto. Vão colocar armas na cena depois. Vão dizer que seus filhos eram perigosos. E em 2-3 meses o inquérito vai ser arquivado por falta de provas. Mas teve 600 testemunhas, que a PM vai chamar de mentirosas. Todas elas. Antônio apertou os punhos sobre as pernas. Então não existe justiça. O delegado olhou para ele com cansaço de quem carrega o peso de 27 anos vendo o sistema falhar. Existe, mas não aqui. Não para gente como nós. Na segunda-feira, 12 de junho, Antônio viajou 160 quilômetros até Cacoal, onde ficava a sede da promotoria pública. Pegou carona em um caminhão de gado às 4 da manhã. Chegou às 11 horas coberto de poeira e cheirando a esterco. O promotor que o atendeu era Dr. Fernando Bastos, 34 anos, 4 anos de promotoria em Rondônia, ainda com ilusões de que o sistema funcionava. Ouviu a história de Antônio com atenção. Fez anotações em um bloco amarelo. No final disse: Senhor Antônio, vou requisitar o inquérito da Polícia Civil. Vou pedir perícia independente. Vou convocar testemunhas. Mas preciso ser honesto. O processo vai demorar. 2 anos, talvez 3. E durante esse tempo, o senhor e sua família vão precisar estar disponíveis para depor, para comparecer a audiências. O senhor vai conseguir fazer isso? Promotor, eu não tenho onde morar. Fui despejado. Não tenho trabalho. Não tenho dinheiro nem para voltar para Cacoal se o senhor me chamar. Dr. Fernando coçou a barba. Entendo. Vou ser franco. Se o senhor não pode acompanhar o processo, se não tem recursos para contratar advogado particular, as chances de conseguirmos justiça diminuem muito. Então justiça é só para quem tem dinheiro? O promotor não respondeu. Não precisava. Na terça-feira, Antônio procurou a Comissão Pastoral da Terra, organização ligada à Igreja Católica que defendia trabalhadores rurais. O escritório em Corumbiara funcionava em uma sala anexa à paróquia. Padre Miguel, espanhol de 56 anos, 20 anos no Brasil, recebeu Antônio com um abraço apertado e café quente. Meu filho, eu sei o que aconteceu. Toda a diocese sabe. É uma atrocidade. Mas nossa luta é longa, é política. Vamos denunciar para a imprensa, para organizações de direitos humanos, para a ONU se for necessário. Mas isso leva tempo. Quanto tempo, padre? Anos. A justiça divina é certa, mas a justiça dos homens é lenta. Meu filho está morto agora, padre. Não daqui a anos. Padre Miguel segurou as mãos de Antônio. Eu entendo sua dor, mas vingança não é o caminho. A Bíblia diz... Antônio retirou as mãos. Com todo respeito, padre, a Bíblia não enterrou um menino de 16 anos ontem. Na quarta-feira, 14 de junho, Antônio tentou a última instância. Viajou 615 quilômetros até Porto Velho. Gastou o último dinheiro que tinha na passagem de ônibus. Dormiu no terminal rodoviário. No Ministério Público Federal, uma secretária o informou que para protocolar denúncia formal, ele precisaria de advogado, de documentos autenticados, de provas materiais. Mas eu tenho o atestado de óbito. Tenho 600 testemunhas. O senhor tem advogado? Não. Então o senhor precisa procurar a Defensoria Pública. Mas a fila está grande. Pode levar 6 meses para conseguir atendimento. 6 meses. Seu filho levou 6 segundos para morrer, mas a justiça precisaria de 6 meses só para começar a ouvi-lo. Antônio voltou para Corumbiara na quinta-feira. Durante as 12 horas de viagem de ônibus, ele não dormiu. Só olhava pela janela vendo a floresta amazônica passar, já devastada, queimada, transformada em pasto igual ao filho dele havia sido transformado em cadáver. Tentou todas as portas. Polícia Civil. Não posso investigar PM. Promotoria. Vai demorar anos. Igreja. Vingança não é o caminho. Ministério Público. Precisa de advogado. Cada porta se fechou com a mesma mensagem. Você não importa. Seu filho não importa. Vocês são sem terra, são invasores, são menos que humanos.
A lei não foi feita para proteger gente como vocês. Quando Antônio chegou em casa na noite de quinta-feira, Maria José estava sentada no chão do barraco que haviam remontado em uma área de acampamento provisório. Ela segurava a camisa que João usava no dia em que morreu, ainda manchada de sangue seco. Conseguiu alguma coisa? Perguntou sem olhar para ele. Não. Então o que a gente faz? Antônio se sentou ao lado dela. Ficaram em silêncio por 1 hora. Depois ele disse: tem uma coisa que a gente pode fazer. Maria José olhou para ele. Viu algo diferente nos olhos do marido. Algo frio, algo definitivo. Não faça isso, Antônio. Pelo amor de Deus, não faça. Eles mataram nosso filho na frente de 600 pessoas e vão continuar livres. Vão receber salário no fim do mês. Vão abraçar seus próprios filhos. Vão dormir tranquilos sabendo que nada vai acontecer com eles. E se você fizer o que está pensando, eles vão te matar. Ou te prender. E eu vou perder você também. Antônio abraçou a esposa. Você já me perdeu, Maria. Eu morri junto com o João naquele dia. O que está aqui agora é só um corpo que ainda não caiu. Antônio não dormiu na noite de quinta para sexta. Ficou sentado do lado de fora do barraco, sobre um tronco que servia de banco, olhando as estrelas sobre Rondônia. A noite estava fria. 18 graus. O vento trazia cheiro de queimada distante e o som de grilos que pareciam cantar mais alto no silêncio da madrugada. Ao longe, um cachorro uivava. Depois outro respondeu. Depois, silêncio de novo. Antônio enrolou um cigarro de tabaco de corda. Acendeu com fósforo. Tragou fundo, sentindo a fumaça áspera queimar a garganta. Esse era seu primeiro cigarro do dia, mas não seria o último. Hoje as regras não importavam mais. Pensou no pai, falecido há 10 anos. Sebastião Silva dos Santos, homem que havia trabalhado a vida inteira em fazendas alheias, que morreu aos 64 anos sem nunca ter possuído um palmo de terra própria. 1 semana antes de morrer, Sebastião havia chamado Antônio para uma conversa no alpendre da casa onde morava de favor. O velho estava magro, consumido pela tuberculose, mas os olhos ainda tinham aquele brilho de quem entendia como o mundo funcionava. Filho, tinha dito Sebastião com voz fraca, parando para tossir sangue em um trapo. Quando a lei não protege os de baixo têm que se proteger. Mas isso tem um preço. Você vai carregar esse peso até o dia em que encontrar comigo do outro lado. Entende? Antônio havia entendido naquele dia. Mas só agora, 10 anos depois, sentado sob as estrelas de Rondônia com o filho enterrado há 5 dias, ele realmente compreendia o que o pai havia tentando ensinar. Fechou os olhos. Viu João. Não João morto com buraco na nuca, mas João vivo. João rindo enquanto contava sobre a garota Francisca. João com a enxada na mão, suando sob o sol, trabalhando como homem feito aos 16 anos. João desenhando com carvão nas tábuas do barraco. Sempre o mesmo desenho. Uma casa de verdade, com paredes de tijolo e telhado de cerâmica vermelha. Pai, um dia a gente vai ter uma casa assim, dizia o menino. O senhor, a mãe, eu, todo mundo, com quartos separados, com um banheiro dentro, com uma mesa grande onde a gente vai comer junto todo domingo. Antônio abriu os olhos. Sentiu lágrimas descerem pela cicatriz que puxava seu lábio para baixo. Deixou chorar. Não havia ninguém para ver, ninguém para julgar. Fez um cálculo frio, matemático, terrível. Se não fizesse nada, viveria o resto da vida sabendo que foi covarde. Maria José o olharia para sempre com respeito misturado com decepção. Pedro, Lucas e Ana Maria cresceriam aprendendo que injustiça se aceita de cabeça baixa. Mas se fizesse o que estava pensando, talvez nunca visse seus outros filhos crescerem. Morreria ou seria preso. Maria José ficaria viúva. As crianças ficariam órfãs de pai vivo ou morto, tanto fazia. Não havia escolha boa. Havia apenas escolha entre 2 formas diferentes de morrer. Morrer covarde, mas vivo, ou morrer digno, mas condenado. Antônio esmagou o cigarro contra o tronco. Acendeu outro. Continuou olhando as estrelas. Às 4h30 da manhã, quando o céu começou a clarear no horizonte, ele tomou a decisão. Não foi decisão racional, pensada, calculada. Foi decisão que veio do fundo do peito, do lugar onde a dor mora, do lugar que a justiça dos homens não consegue alcançar. Levantou. Entrou no barraco. Maria José estava acordada, deitada na esteira de palha, olhando para o teto de lona preta. Decidiu? Perguntou sem olhar para ele. Decidi. Nada que eu diga vai te fazer mudar de ideia? Não. Ela virou para ele. Tinha chorado. Os olhos estavam vermelhos e inchados. Então pelo menos volta vivo. Ou não volta, mas não volta preso. Não quero ter que visitar você na cadeia pelos próximos 20 anos. Vou tentar. Tentar não é promessa. É o máximo que posso dar. Maria José se sentou. Pegou a mão de Antônio,
A mão enorme e calejada que havia plantado tanta terra, que havia segurado seus filhos quando eram bebês, que agora estava prestes a fazer algo irreversível. Quando você for, vai com Deus ou contra ele? Antônio pensou. Não sei. Talvez Deus entenda. Talvez não. Mas vou. Ela beijou a mão dele. Alguns pecados só se pagam com sangue. Seu pai me disse isso uma vez. Nunca entendi até hoje. Antônio não respondeu. Apenas apertou a mão da esposa. Ficaram assim até o sol nascer completamente, sabendo que quando a noite voltasse, nada mais seria como antes. A decisão estava tomada. Faltava apenas executá-la. E em Rondônia, em agosto de 1995, executar decisões era a única linguagem que o sistema entendia. Na manhã de sexta-feira, 16 de junho, Antônio caminhou até o barraco de seu irmão mais novo, Raimundo Silva dos Santos, 34 anos, que também havia perdido algo no massacre, um sobrinho que amava como filho próprio. Raimundo estava consertando o telhado de lona que havia rasgado com o vento da noite anterior. Quando viu Antônio se aproximar, desceu da escada improvisada feita com galhos amarrados. Os dois irmãos se olharam. Não precisaram falar. Raimundo viu nos olhos de Antônio o que ele havia decidido e simplesmente assentiu. Quando? Perguntou Raimundo. Ainda não sei. Preciso de algumas coisas primeiro. Que tipo de coisas? Antônio baixou a voz, embora não houvesse ninguém por perto. Você ainda conhece aquele homem de Vilhena? O que vendia ferramentas na feira? Raimundo entendeu imediatamente. Ferramentas era código. Conheço, mas vai custar. Quanto? Uns 3.000, talvez 4. Era todo o dinheiro que Antônio tinha guardado, economizado durante 2 anos para comprar sementes, adubo, ferramentas de verdade. Dinheiro que deveria construir o futuro, agora seria usado para destruir vidas. Tenho. Você pode ir até Vilhena amanhã? Posso, mas não vou sozinho. Leva o Zé Carlos. José Carlos era primo deles, 40 anos. Homem que havia servido no exército durante 5 anos nos anos 70. Sabia de armas o que Antônio e Raimundo nunca saberiam. No sábado, enquanto Raimundo e Zé Carlos viajavam 220 quilômetros até Vilhena, Antônio começou a segunda parte da preparação. Estudar os movimentos da polícia militar. Descobriu que não era difícil. A PM de Corumbiara tinha rotina previsível. Toda sexta-feira às 23 horas, 4 viaturas saíam da delegacia para patrulhar as estradas rurais. Sempre as mesmas viaturas. Sempre os mesmos policiais. Sempre a mesma rota que passava pela antiga área do acampamento Santa Helena. Agora vazio, abandonado. Antônio observou de longe durante 3 noites seguidas, escondido atrás de árvores, deitado na grama alta, anotando horários em um caderno escolar que Pedro usava na escola. 23h05. Viaturas saem da delegacia. 23h40. Chegam ao cruzamento da estrada para Santa Helena. 23h55. Fazem pausa. Policiais descem, fumam, conversam. 00:10. Retomam patrulha. 01:30. Voltam para a cidade. Durante essas pausas, os policiais ficavam vulneráveis, desatentos. Confiantes de que ninguém ousaria atacá-los porque eram a lei, eram intocáveis, eram o próprio Estado armado. Essa arrogância seria sua ruína. Raimundo e Zé Carlos voltaram de Vilhena na terça-feira à noite, 20 de junho. Trouxeram 3 rifles calibre 22, velhos mas funcionais, e uma espingarda calibre 12 de cano cerrado. As armas estavam enroladas em sacos de estopa dentro de uma caixa de ferramentas de verdade, escondidas sob martelos, alicates e chaves de fenda. Custaram R$ 3.200. O vendedor, homem de 50 anos com cicatriz de faca no rosto, não fez perguntas. Apenas contou o dinheiro 3 vezes e disse: "Nunca me viu. Nunca existiu." Entendido. Naquela noite, os 3 homens se reuniram no barraco de Zé Carlos, afastado dos outros, escondido por árvores. Zé Carlos desmontou as armas sobre uma lona estendida no chão, mostrou cada peça, explicou como funcionavam. "Esse rifle aqui é simples. Você puxa essa alavanca, coloca o cartucho, empurra de volta. Mira e aperta o gatilho devagar. Não de uma vez. A espingarda é diferente. Ela tem coice forte. Se você não segurar firme, vai te derrubar." Antônio pegou o rifle. Era mais pesado do que imaginava. Frio. O metal tinha cheiro de óleo de máquina misturado com ferrugem antiga. "Você já matou alguém, Zé?" perguntou Antônio. Zé Carlos parou de limpar a espingarda. "No exército, sim. Durante a operação na fronteira em 78. Contrabandistas bolivianos. Foram 3. Nunca esqueci os rostos." "Se arrepende?" "Não, porque era guerra. Eles ou nós. Mas também nunca mais dormi direito." Zé Carlos olhou para Antônio. "O que você vai fazer não é guerra, Antônio. É execução. E isso pesa diferente na alma. Eu sei. Sabe,
Porque quando apertar esse gatilho e ver um homem cair, não tem como voltar atrás. Não tem perdão que apague. Não tem confissão que limpe. Você vai carregar isso até morrer. Antônio segurou o rifle com mais força. Já estou carregando coisa pior. Estou carregando meu filho morto e a certeza de que nada vai acontecer com quem matou. Isso pesa mais que qualquer gatilho. Durante a semana seguinte, Antônio descobriu que não precisava recrutar ninguém formalmente. Os homens simplesmente apareciam. Primeiro foi Juvenal Costa, 42 anos, que também havia perdido um sobrinho no massacre. Chegou no barraco de Antônio na quarta-feira à noite, se sentou sem ser convidado e disse: "Ouvi dizer que você vai fazer alguma coisa. Eu vou junto." Depois foi Sebastião Rodrigues, 38 anos, que não havia perdido ninguém, mas estava no acampamento no dia do massacre. Tinha visto tudo. Tinha visto João cair. "Se você vai, eu vou." Simples assim. Depois Manuel Pereira, 45 anos. Depois Orlando Nunes, 36 anos. No total, 7 homens além de Antônio. 8 ao todo. Nenhum havia sido convocado. Todos haviam escolhido. Na quinta-feira, 29 de junho, 20 dias após o massacre, os 8 homens se reuniram em uma área isolada a 5 quilômetros do acampamento. Era pedaço de mata fechada onde ninguém ia, onde o som não carregava até as casas. Zé Carlos trouxe as armas. Distribuiu uma para cada um. Ensinou o básico: como segurar, como mirar, como recarregar. Não podiam praticar tiro porque o barulho chamaria a atenção. Apenas simularam os movimentos, levantaram as armas, apontaram para árvores, puxaram gatilhos vazios. Antônio segurou o rifle apontando para um tronco a 20 metros. Fechou os olhos. Imaginou que era uma viatura policial. Imaginou rostos por trás do para-brisa. Imaginou apertar o gatilho de verdade. Seu estômago revirou. Não de medo, mas de náusea antecipada do que estava prestes a se tornar. Raimundo notou a palidez do irmão. "Você não precisa ser quem aperta o gatilho, Antônio. Nós fazemos isso. Você só precisa mostrar quem são." Antônio abriu os olhos. "Não, eu aperto. Todos nós apertamos. Ninguém carrega esse peso sozinho. Se vamos para o inferno, vamos juntos." Na sexta-feira, 30 de junho, 3 semanas após perder João, Antônio desenhou um mapa rudimentar no chão com um graveto. Marcou onde as viaturas paravam, onde os policiais ficavam quando fumavam, onde havia cobertura de árvores, onde poderiam se aproximar sem serem vistos. Planejaram cada movimento como se fossem militares, embora nenhum deles fosse. Quem ia para cada posição? Quem atiraria primeiro? Como sinalizariam uns aos outros sem falar, porque na escuridão da madrugada o som carrega longe. "Quando começar", disse Antônio, "vão ser no máximo 5 minutos. 5 minutos e acabou. Depois cada um corre para um lado diferente. Nos encontramos na segunda-feira no barraco do Zé Carlos. Se alguém for pego antes, não entrega os outros. Cada um responde por si." Todos concordaram. "Última coisa", disse Antônio. "Quem quiser desistir, desiste agora. Sem vergonha. Sem julgamento. Isso que vamos fazer é cruzar uma linha que não tem volta. Vamos matar policiais. Vão caçar a gente como animais. Alguns de nós vão morrer. Outros vão passar o resto da vida fugindo ou presos. Então, se alguém tem dúvida, fala agora." Silêncio. 8 homens sob as árvores, segurando armas que mal sabiam usar, prestes a declarar guerra contra o próprio Estado. Ninguém desistiu. Na noite de quinta-feira, 6 de julho, véspera do ataque, Antônio não conseguiu comer. Maria José preparou feijão com farinha, o prato que ele mais gostava, mas o estômago recusou. Ficou sentado na frente do barraco, olhando Pedro, Lucas e Ana Maria brincarem. Pedro desenhava com carvão. Lucas consertava uma pipa quebrada. Ana Maria cantava uma música que havia aprendido na escola, algo sobre passarinhos. Crianças normais fazendo coisas normais, sem saber que em 24 horas o pai dela seria procurado por homicídio ou estaria morto. Maria José se sentou ao lado dele. Não falou nada. Apenas segurou sua mão. Ficaram assim enquanto o sol descia no horizonte de Rondônia, pintando o céu de laranja e vermelho, cores de fogo, cores de sangue. Quando escureceu completamente, Antônio entrou no barraco. Deitou ao lado de Maria José. Ela colocou a cabeça no peito dele. Ele sentiu as lágrimas dela molhando sua camisa, mas nenhum dos dois falou. Às 4h30 da manhã de sexta-feira, 7 de julho, Antônio se levantou. Vestiu calça jeans escura e camisa preta que havia pedido emprestada. Calçou botas de trabalho. Foi até a esteira onde Ana Maria dormia. Beijou a testa dela. Ela não acordou. Foi até onde Pedro e Lucas dormiam enrolados em um cobertor fino. Beijou a testa dos dois. Nenhum acordou. Parou na porta. Olhou para trás uma última vez. Viu sua família, viu seu mundo inteiro naquele barraco de lona preta
e soube que provavelmente nunca mais veria aquela cena. Maria José estava acordada, olhando para ele. Vai com Deus, sussurrou. Antônio assentiu, mas não tinha certeza se Deus iria com ele aonde ele estava indo. Saiu do barraco. A noite estava fria e escura, sem lua. Apenas estrelas frias e distantes que não iluminavam nada. Caminhou até o ponto de encontro onde os outros 7 esperavam. Todos vestidos de escuro, todos em silêncio, todos carregando o peso do que estavam prestes a fazer. Zé Carlos distribuiu as armas. Antônio pegou o rifle calibre 22. Conferiu se estava carregado. Estava. Prontos? Perguntou Antônio. Todos assentiram. Começaram a caminhar em direção à estrada, onde em 2 horas e 35 minutos, 4 viaturas da Polícia Militar de Rondônia fariam sua pausa de rotina. A última pausa que fariam. Na tarde de quinta-feira, 6 de julho, véspera do ataque, Maria José matou a única galinha que ainda restava no terreiro. Era galinha velha, magra, que já não botava ovos, mas era o que tinham. Ferveu água em uma lata grande sobre a fogueira. Depenou a ave com cuidado, aproveitando cada pena para usar depois como enchimento de travesseiro. Temperou com sal, alho e uma pimenta verde que Antônio havia plantado 2 semanas antes do despejo. Cozinhou devagar, durante 2 horas, até a carne amolecer. Fez arroz branco e farinha torrada com banha. Não era festa, mas era o melhor que podia oferecer. Às 18h chamou a família para comer. Antônio, Pedro, Lucas e Ana Maria se sentaram no chão do barraco, ao redor de uma lona velha que servia de toalha de mesa. Maria José serviu a galinha dividida em pedaços pequenos, um para cada um. Comeram em silêncio. Pedro percebeu que algo estava diferente. O pai não conversava, não fazia piadas, não perguntava sobre a escola. Apenas mastigava devagar, olhando para cada filho como se estivesse memorizando seus rostos. Lucas, aos 9 anos, quebrou o silêncio. Pai, por que a gente está comendo galinha hoje? Não é domingo. Antônio colocou a mão sobre a cabeça do menino. Porque sua mãe quis fazer uma coisa especial. Só isso. Ana Maria, tia menor, perguntou com a boca ainda cheia. Amanhã tem galinha de novo? Maria José desviou o olhar. Antônio respondeu. Não, filha. Amanhã não tem. Depois de comer, Antônio pegou Pedro pelo braço. Levou o menino para fora do barraco, onde ninguém mais escutava. Você é o mais velho agora. Se alguma coisa acontecer comigo, você cuida da sua mãe e dos seus irmãos. Entendeu? Pedro, aos 13 anos, sentiu o peso daquelas palavras. Pai, o senhor vai embora? Não sei. Mas se eu for, você precisa ser homem. Não deixa ninguém faltar respeito com sua mãe. Não deixa seus irmãos passarem fome, você promete? Prometo. Antônio abraçou o filho. Apertou forte. Sentiu os ossos finos do menino contra seu peito e quis protegê-lo de tudo, do mundo inteiro, mas sabia que em poucas horas não poderia mais proteger ninguém. Quando soltou Pedro, entrou no barraco. Ana Maria já dormia enrolada em um cobertor fino. Lucas estava quase dormindo, lutando para manter os olhos abertos. Antônio deitou ao lado de Maria José. Ela segurou sua mão. Não disse nada. Apenas apertou com força como se quisesse imprimir a sensação na memória. Às 2 da madrugada, Antônio se levantou sem fazer barulho. Maria José estava acordada. Sempre esteve. Seus olhos brilhavam na escuridão do barraco. Ele se vestiu. Ela observou cada movimento. Quando ele estava pronto para sair, ela se levantou também. Foi até ele. Colocou as mãos no rosto dele, forçando-o a olhar nos seus olhos. Não se deixa matar fácil, sussurrou. Se for para morrer, que seja lutando. Antônio beijou a testa dela. Depois os lábios. Um beijo longo, demorado, que disse tudo o que palavras não conseguiam. Saiu do barraco sem olhar para trás. Se olhasse, não conseguiria ir. A madrugada estava gelada. O céu estava limpo, coberto de estrelas que pareciam testemunhas silenciosas do que estava prestes a acontecer. Antônio caminhou para o ponto de encontro onde os outros 7 já esperavam, todos vestidos de preto, todos carregando o peso do amanhecer que não seria como nenhum outro. 2h45 da madrugada, 7 de julho de 1995. A temperatura havia caído para 16 graus. O ar estava parado, sem vento, carregado de umidade que grudava na pele como suor frio. A escuridão era quase absoluta. Sem lua, apenas estrelas que mal iluminavam o caminho de terra que cortava a antiga área do acampamento Santa Helena. 8 homens caminhavam em fila pela mata fechada, paralelos à estrada, mas escondidos pelas árvores. Antônio ia na frente. Atrás dele, Raimundo, depois Zé Carlos, Juvenal, Sebastião, Manuel, Orlando e, por último, Pedro Alves, o mais novo do grupo, 28 anos, que ainda tinha dedos tremendo ao segurar o rifle. Não conversavam.
Apenas o som de botas pisando em galhos secos, folhas mortas estalando. A respiração pesada de homens que carregam não apenas armas, mas o peso de uma decisão irreversível. Chegaram ao ponto de emboscada às 3h10. Era uma curva fechada na estrada, cercada por mata densa de ambos os lados. O lugar exato onde as viaturas paravam toda sexta-feira às 23h55 para a pausa de rotina. Só que desta vez a rotina seria quebrada. Zé Carlos, com experiência militar, posicionou cada homem. 4 no lado direito da estrada, escondidos atrás de árvores e arbustos. 4 no lado esquerdo, distância de 15 metros das viaturas quando parassem. Perto o suficiente para não errar. Longe o suficiente para ter cobertura. Ninguém atira até eu atirar, sussurrou Zé Carlos. Quando eu atirar, todo mundo atira. Não param até eu gritar cessar, entenderam? 7 cabeças assentindo na escuridão. Antônio se posicionou atrás de um jatobá grosso, com um tronco largo o suficiente para protegê-lo. De onde estava, tinha visão clara da estrada. Segurou o rifle. O metal estava gelado. Suas mãos suavam apesar do frio. Esperaram. 3h15 da madrugada. Enquanto 8 homens esperavam escondidos na mata de Corumbiara, a 80 quilômetros dali, na cidade de Cacoal, a padeira Josefa Miranda acendia o forno de lenha de sua padaria como fazia há 23 anos. Colocou as primeiras fornadas de pão. O cheiro de massa assando começou a encher a rua ainda vazia. Josefa ligou o rádio. Música sertaneja tocava baixinho. Ela cantarolava enquanto separava farinha para a próxima fornada. Não sabia que em 2 horas receberia a notícia que mudaria Rondônia para sempre. 3h40 da madrugada. Na delegacia de polícia militar de Corumbiara, o coronel Mário checava a escala de patrulhamento. 4 viaturas. 13 homens ao todo. Rotina de sexta-feira igual às últimas 200 sextas-feiras. Viatura 1, Sargento Oliveira comandando, mais 3 soldados. Viatura 2, Cabo Mendes comandando, mais 2 soldados. Viatura 3, Soldado Carvalho dirigindo, mais 3 soldados. Viatura 4, Sargento Dias comandando, mais 2 soldados. Mário olhou pela janela de seu escritório. A cidade dormia. Ruas vazias. Nenhum movimento. Tudo normal. Voltou para sua mesa, abriu a gaveta. Dentro havia uma foto de Dalva, sua esposa, no dia do casamento, há 24 anos. Ela estava sorrindo, vestido branco simples, flores no cabelo. Mário lembrou daquele dia. O dia mais feliz de sua vida. Fechou a gaveta. Verificou sua pistola Taurus. Carregada. Guardou no coldre. Pegou as chaves da viatura de comando que ficaria na delegacia enquanto as outras patrulhavam. Não sabia que nunca mais veria 3 daquelas viaturas voltarem. 4h05 da madrugada. Antônio escutou antes de ver. O ronco de motores se aproximando. Seu coração acelerou. Apertou o rifle com tanta força que as juntas dos dedos ficaram brancas. As luzes dos faróis apareceram na curva. 4 viaturas Ford El Rey brancas com a insígnia da PM nas portas. Exatamente como Antônio havia observado durante 3 noites. As viaturas diminuíram a velocidade. Pararam na curva, uma atrás da outra, formando uma fila de 30 metros. 13 policiais desceram. Alguns acenderam cigarros. Outros se alongavam, cansados de 2 horas dentro das viaturas. Um deles, soldado jovem, não mais de 23 anos, riu de algo que outro havia dito. O som da risada ecoou na mata silenciosa. Antônio viu o rosto dele iluminado pela luz interna da viatura. Rosto sem barba, olhos claros, sorriso fácil. Parecia garoto. Por um segundo, apenas um segundo, Antônio hesitou. Esse soldado tinha mãe esperando em casa? Tinha namorada? Tinha filhos? Tinha participado do massacre ou apenas estava cumprindo ordens? Mas então Antônio fechou os olhos e viu João. João com 16 anos. João com buraco na nuca. João que nunca mais riria. Nunca mais trabalharia. Nunca mais sonharia. Abriu os olhos. A hesitação havia passado. 4h17 da madrugada. Zé Carlos mirou no sargento Oliveira, que estava de costas fumando um cigarro Hollywood, encostado no capô da primeira viatura. Respirou fundo. Soltou o ar devagar. Apertou o gatilho. O disparo quebrou o silêncio da madrugada como vidro estilhaçando. O sargento Oliveira caiu para a frente sem gritar, sem entender o que havia acontecido. O cigarro rolou da sua mão, ainda aceso, brilhando na terra escura. Durante 2 segundos, os outros 12 policiais ficaram paralisados. 2 segundos de confusão absoluta. De onde veio o tiro? O que está acontecendo? É ataque? Depois o inferno. Mais 7 rifles disparando simultaneamente dos 2 lados da estrada. O som era ensurdecedor, amplificado pelo silêncio anterior. Balas ricocheteando no metal das viaturas. Vidros explodindo, gritos. Cabo Mendes tentou sacar sua arma.
3 balas o atingiram antes que conseguisse. Caiu de joelhos, depois de bruços, o rosto batendo na terra vermelha. Soldado Carvalho correu para a mata, tentando alcançar cobertura. Conseguiu correr 8 metros. Não chegou aos 9. Soldado Pereira, 29 anos, casado, 2 filhos pequenos, se jogou debaixo da segunda viatura. Ficou ali deitado, sem arma, sem comunicação, rezando baixinho enquanto ouvia os gritos dos companheiros morrendo ao redor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. 4h21 da madrugada. 4 minutos desde o primeiro disparo. 7 policiais haviam caído. 6 ainda estavam vivos, mas apenas 3 conseguiram sacar suas armas e revidar. Sargento Dias, veterano de 15 anos, se abrigou atrás da 4ª viatura e disparou 3 vezes em direção à mata do lado esquerdo. Uma das balas passou a 2 centímetros da cabeça de Orlando, arrancando casca da árvore atrás dele. "Recuem!" gritou o sargento Dias. "Emboscada! Recuem!" Mas não havia para onde recuar. A estrada estava aberta. Correr significava morrer. Ficar significava morrer. Era a escolha entre 2 formas de morrer. Soldado Fernandes, 25 anos, 5 anos de corporação, tentou ligar o rádio da 2ª viatura para pedir reforços. Sua mão tremia tanto que derrubou o aparelho. Quando se abaixou para pegar, uma bala entrou pela janela aberta e o atingiu no pescoço. Ele caiu no banco, segurando a garganta, sentindo o sangue quente escorrer entre os dedos. Seus olhos estavam arregalados, não de dor, mas de surpresa. Surpresa de que ia morrer ali, naquela estrada de terra, aos 25 anos, sem entender por quê. Seus últimos pensamentos foram para sua mãe. Dona Neuza, 58 anos, que morava sozinha em Ouro Preto do Oeste e esperava sua visita no domingo seguinte. Ele havia prometido levar um bolo de fubá que ela adorava. Não levaria. 4h24 da madrugada. Enquanto o soldado Fernandes morria dentro da viatura em Corumbiara, a 615 quilômetros dali, em Porto Velho, o governador de Rondônia, Valdir Haupt, dormia profundamente em sua residência oficial. Seu telefone tocaria em 40 minutos com a notícia que definiria seu governo. Massacre de 13 policiais militares em emboscada. O maior ataque contra a PM na história do estado. Mas por enquanto ele dormia. Sonhava com algo que esqueceria ao acordar. 4h26 da madrugada. 9 minutos desde o primeiro disparo. 10 policiais mortos. 3 ainda vivos. Sargento Dias ainda resistia atrás da 4ª viatura. Havia disparado todos os 6 tiros de seu revólver 38. Tentou recarregar, mas suas mãos tremiam. Derrubou 3 balas na terra. Do outro lado da viatura, escondido embaixo do chassi, o soldado Pereira continuava rezando. "O pão nosso de cada dia nos dai hoje." O terceiro sobrevivente era soldado Costa, 22 anos, o mais jovem da patrulha. Estava ferido no ombro direito, encostado na roda da 3ª viatura, segurando uma espingarda calibre 12 que não sabia se conseguiria disparar porque o braço não respondia. Ele chorava. Não de dor, de medo. Medo de morrer ali. Medo de nunca mais ver sua namorada Carla. Medo de decepcionar seu pai, que tanto se orgulhava quando ele entrou para a PM. Zé Carlos viu o soldado Costa através da mira de seu rifle. Viu as lágrimas. Viu o braço ferido. Viu que era apenas um garoto. Hesitou. Antônio não hesitou. 4h29 da madrugada. 12 minutos desde o primeiro disparo. 11 policiais mortos. Sargento Dias finalmente conseguiu recarregar seu revólver. Levantou para atirar. Foi seu último erro. 5 balas o atingiram simultaneamente. Ele caiu de costas, olhos abertos para o céu sem lua, pensando em sua filha Cristina, 19 anos, que se casaria em 3 meses. Ele havia encomendado um vestido de noiva em Cacoal. Custou R$800, todo o salário de um mês. Ela nunca usaria o vestido. Pelo menos não com o pai vivo para vê-la no altar. 4h31 da madrugada. 14 minutos desde o primeiro disparo. 12 policiais mortos. Restava apenas o soldado Pereira, ainda escondido debaixo da viatura, ainda rezando. "Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido." Zé Carlos gritou. "Cessar fogo." O silêncio voltou. Súbito, pesado, quebrado apenas pela respiração ofegante dos 8 atiradores e pelos gemidos distantes de alguém ainda agonizando. Antônio se levantou da posição. Suas pernas tremiam. Caminhou até a estrada. Os outros 7 o seguiram. A cena era de pesadelo. 12 corpos. Vidros despedaçados. Metal perfurado por balas. Cheiro de pólvora misturado com sangue e o odor doce e nauseante de vísceras perfuradas. Antônio vomitou. Não conseguiu segurar. Virou de costas, se apoiou em uma árvore e vomitou a galinha que Maria José havia preparado com tanto carinho. Raimundo se aproximou. "Tem um vivo ainda, debaixo da viatura."
Antônio limpou a boca com as costas da mão. Caminhou até a segunda viatura. Agachou. Viu o soldado Pereira deitado no chão, imóvel, de olhos fechados, ainda sussurrando a oração. Sai daí, disse Antônio. Sua voz estava rouca. O soldado abriu os olhos. Viu Antônio. Viu o rifle. Começou a chorar. Por favor, eu tenho 2 filhos. Maria, 4 anos, e João, 2 anos. Por favor, eu não estava lá no dia do massacre. Eu juro, eu estava de folga. Eu nem participei, por favor. Antônio fechou os olhos. O soldado tinha filho chamado João, igual ao dele. João que estava morto. João que tinha 16 anos e nunca veria os 17. Levanta, disse Antônio. O soldado Pereira saiu debaixo da viatura. Ficou de pé tremendo, esperando o tiro que o mataria. Mas Antônio não atirou. Apenas olhou para ele, para o uniforme manchado de terra, para o rosto jovem, não mais de 30 anos, para os olhos cheios de lágrimas e medo. Você vai viver, disse Antônio. Vai voltar para a delegacia. Vai contar para o coronel Mário o que aconteceu aqui. E vai dar um recado dele. Que recado? Diz que foi pelos 21 que ele matou em 9 de junho. Diz que justiça falhou, então a gente fez justiça. E diz que se ele vier atrás da gente, a gente volta, entendeu? O soldado assentiu, ainda chorando. Agora corre, antes que eu mude de ideia. Soldado Pereira correu. Tropeçou 2 vezes. Levantou. Continuou correndo pela estrada escura até desaparecer na curva. Zé Carlos olhou para Antônio. Você deixou uma testemunha viva. Era isso ou matar um pai de 2 filhos que não tinha nada a ver com o massacre? Já matamos demais. Ele vai levar a polícia até nós. Eu sei, mas algumas linhas eu não cruzo. Essa é uma delas. 4h45 da madrugada. Os 8 homens se separaram. Cada um para uma direção diferente, como haviam combinado. Antônio caminhou sozinho pela mata fechada de volta ao acampamento. Não correu. Apenas caminhou. Suas mãos ainda tremiam. O cheiro de pólvora ainda estava grudado em sua roupa, em seu cabelo, em sua pele. Parou em um córrego. Lavou as mãos na água fria. Esfregou com força, tentando tirar a pólvora, o sangue que havia respingado, a sensação de ter atravessado uma fronteira de onde não havia retorno. A água ficou escura, mas suas mãos continuavam sujas. Sempre continuariam. 5h30 da madrugada. O sol começou a aparecer no horizonte. Primeiro um clarão fraco, depois laranja, depois dourado. Era um amanhecer lindo. O tipo de amanhecer que João teria gostado de ver. O tipo de amanhecer que 12 policiais nunca mais veriam. Antônio chegou ao acampamento. Maria José estava acordada, sentada na frente do barraco. Quando o viu, levantou. Correu até ele. O abraçou forte. Você voltou, sussurrou contra seu peito. Voltei, mas não sou mais o mesmo. Ela o segurou mais forte. Sentiu ele tremer. Sentiu as lágrimas dele molhando seu cabelo. Ninguém nunca é o mesmo depois, disse ela. Mas você está vivo. E isso é o que importa agora. Mas Antônio não tinha certeza. Ele estava vivo, sim. Seu coração batia, seus pulmões respiravam. Mas algo dentro dele havia morrido naquela estrada junto com os 12 homens. Algo que nunca voltaria. 6h15 da madrugada. Manuel Gomes, caminhoneiro de 51 anos, dirigia sua carreta Scania carregada com 20 toneladas de soja pela estrada que ligava Corumbiara a Cacoal. Fazia esse trajeto há 18 anos, 3 vezes por semana, sempre no mesmo horário. Conhecia cada curva, cada buraco, cada árvore do caminho. Quando chegou à curva onde as viaturas costumavam parar, diminuiu a velocidade por hábito. Sempre diminuía ali porque às vezes havia policiais parados e ele não queria arriscar uma multa por excesso de velocidade. Mas desta vez, o que viu o fez pisar no freio com tanta força que a carga deslocou, fazendo a carreta derrapar levemente na terra. 4 viaturas, vidros estilhaçados, metal perfurado e corpos, muitos corpos. Manuel ficou parado dentro da cabine por 10 segundos, que pareceram horas. Seu cérebro tentava processar a cena, organizar o caos visual em algo que fizesse sentido. Não conseguia. Desligou o motor. Desceu da carreta com pernas bambas. O cheiro o atingiu antes de chegar perto. Pólvora queimada misturada com sangue seco e o odor metálico que só violência recente produz. Caminhou devagar até a primeira viatura. Olhou pela janela quebrada. Viu o corpo do soldado Fernandes caído no banco, mão ainda no pescoço, olhos abertos e vazios. Manuel virou de costas. Respirou fundo 3 vezes. Tentou não vomitar. Conseguiu, mas sentiu o estômago revirar. Caminhou ao redor das viaturas sem tocar em nada. Contou. 1 corpo, 2, 3, 4. Parou de contar no 8. Não queria mais saber quantos eram. Voltou correndo para a carreta.
Ligou o rádio PX que todos os caminhoneiros usavam para se comunicar. Sua voz saiu trêmula, quebrando no meio das palavras. Aqui é o Manuel, placa JKL 2008-47. Estou no quilômetro 37 da BR-435. Tem polícia morta aqui. Muita polícia morta. Alguém me escuta? Alguém? Estática. Depois uma voz respondeu. Outro caminhoneiro. Manuel, repete, não entendi. Tem polícia morta, 12, talvez mais. Viaturas destruídas, foi massacre. Silêncio no rádio. Depois outra voz. Outra. Mais 5 caminhoneiros entraram na frequência ao mesmo tempo. Todos falando, perguntando, não acreditando. A notícia se espalhou pela rede de PX em 4 minutos. Em 10 minutos já havia chegado à delegacia de Corumbiara. Em 15 minutos, o coronel Mário estava correndo para sua viatura de comando, incredulidade e horror lutando em seu rosto. Em 20 minutos, sirenes quebravam o silêncio da manhã de Corumbiara. E em São Paulo, a 500 quilômetros dali, jornalistas da TV Globo começavam a receber os primeiros relatos de algo que seria manchete nacional por semanas. A maior emboscada contra a polícia militar na história do Brasil. Mas no acampamento de Sem Terra, Antônio Silva dos Santos estava sentado com sua família, tomando café preto sem açúcar, sabendo que era questão de horas até virem buscá-lo. E esperando. Apenas esperando. O coronel Mário Alves Ferreira chegou ao local do massacre às 7h05 da manhã. Desceu da viatura antes mesmo dela parar completamente. Caminhou rápido, quase correndo, até a primeira viatura destruída. Parou. Suas pernas fraquejaram. Segurou no capô perfurado por balas para não cair. Conhecia cada um daqueles homens. Havia treinado metade deles. Havia promovido o sargento Oliveira há 3 anos. Havia dado parabéns ao soldado Fernandes quando ele se casou. Tinha almoçado na casa do sargento Dias no mês passado. Agora eram apenas corpos. 12 corpos sob o sol que começava a se esquentar, atraindo moscas que já zumbiam sobre o sangue seco. Durante 15 minutos, o coronel Mário não conseguiu falar. Apenas andava entre as viaturas, olhando, tentando entender. Sua mente militar, treinada por 25 anos, começou a processar automaticamente. Posição dos corpos, ângulo dos tiros, casquilhos espalhados, marcas de bala nas árvores dos 2 lados da estrada. Foi emboscada, disse finalmente para o capitão Souza que havia chegado com ele. Planejada. Militar quase. Quantos atacantes? Mário se agachou, pegou um casquilho com lenço para não contaminar impressões digitais. Calibre .22. Procurou mais. Encontrou calibre 12 de espingarda. Pelo padrão dos disparos e posição das marcas nas árvores, eu diria entre 6 e 10 homens. Posicionados dos 2 lados. Fogo cruzado. Esperaram até as viaturas pararem. Sabiam da nossa rotina. Sabiam de tudo. Horário, posição, quantos éramos. Mário se levantou. Seu rosto estava pálido. Isso não foi ataque oportunista. Foi execução calculada. Às 9h30, a Polícia Federal chegou de Porto Velho. 3 agentes liderados pelo delegado Augusto Pimentel, 52 anos, veterano de 28 anos de investigação. Pimentel caminhou pela cena com calma de cirurgião. Observava, anotava, fotografava. Após 2 horas de análise, se reuniu com o coronel Mário longe dos outros policiais. Coronel, vou ser direto. Isso tem cheiro de vingança. Mário acendeu um cigarro. Suas mãos tremiam levemente. Vingança de quê? Do despejo, 9 de junho, Santa Helena, 21 mortos. Aquilo foi operação legal. Reintegração de posse com ordem judicial. Pimentel o olhou sem piscar. Legal talvez, necessária, questionável. Proporcional, definitivamente não. Morreram crianças, coronel. Jovens desarmados. Eles resistiram. Eles se sentaram no chão. Isso não é resistência armada. Isso é protesto. O coronel Mário jogou o cigarro no chão, esmagou com força. O senhor está me acusando de algo, delegado? Não estou acusando ninguém. Estou dizendo que ações geram reações. E quando você mata 21 pessoas na frente de 600 testemunhas, cria 600 razões para vingança. Durante os 3 dias seguintes, a Polícia Federal entrevistou moradores de Corumbiara, trabalhadores do acampamento, comerciantes da cidade. A história que emergia era consistente. Famílias de Sem Terra haviam jurado vingança. Nomes circulavam em sussurros. Antônio Silva dos Santos, Raimundo Silva, José Carlos. Na terça-feira, 11 de julho, o delegado Pimentel tinha certeza moral de quem eram os responsáveis. Mas certeza moral não era prova legal. Não temos impressões digitais nos casquilhos, explicou a seu superior em Porto Velho por telefone. Não temos testemunhas dispostas a falar. Não temos armas. Tudo que temos são rumores e uma lógica óbvia. Então prenda pela lógica. Não funciona assim, senhor.
Preciso de provas materiais. 12 policiais mortos não são prova suficiente. São prova de que houve crime. Não são prova de quem cometeu. Enquanto a investigação avançava devagar, a opinião pública de Rondônia se dividia como rio encontrando pedra. Nas fazendas, nos comércios da cidade, entre a classe média, a reação era de horror. Policiais assassinados covardemente. Emboscada terrorista. Sem terra eram criminosos que precisavam ser exterminados. Mas nas ocupações de terra, nas periferias, entre trabalhadores rurais, a narrativa era diferente. Não era massacre, era justiça. Tardia, brutal, mas justiça. Na barbearia de seu Raimundo, no centro de Corumbiara, os homens discutiam enquanto esperavam para cortar cabelo. Mataram polícia. Tem que prender todo mundo, dizia o gerente do banco. E quem prende quem matou 21 trabalhadores? Retrucava o mecânico. Polícia investiga polícia? Vai dar em nada igual sempre. 2 erros não fazem um acerto. Não é erro quando é a única opção que sobra. Na quinta-feira, 13 de julho, o governador Waldir Haupt deu entrevista coletiva em Porto Velho, prometendo que os responsáveis seriam encontrados e punidos com todo o rigor da lei. Ofereceu recompensa de R$50 mil por informações. 3 denúncias anônimas chegaram em 24 horas, todas apontando para Antônio Silva dos Santos. Na sexta-feira, 14 de julho, uma semana após o massacre, o delegado Pimentel sabia exatamente onde Antônio estava. Sabia que ele não havia fugido. Sabia que estava no acampamento com sua família esperando. Por que ele não fugiu? Perguntou o capitão Souza. Pimentel fechou o dossiê que estava montando. Olhou pela janela da delegacia improvisada para as ruas de Corumbiara, para o céu azul de Rondônia, para um estado onde justiça era palavra com significados diferentes dependendo de que lado você estava. Porque homens como Antônio Silva não fogem, disse finalmente. Eles fazem o que acham que precisam fazer. Depois aceitam as consequências. É código de honra que polícia e justiça não entendem porque não precisam. Eles têm o Estado do lado deles. E os sem terra não têm nada. Exatamente. Por isso tomam justiça nas próprias mãos. E quando fazem isso, criam ciclos de vingança que nunca terminam. No sábado de manhã, 15 de julho, 8 dias após o massacre, 3 viaturas da Polícia Federal e 2 da Polícia Militar cercaram o acampamento onde Antônio Silva dos Santos esperava com sua família. Ele estava sentado na frente do barraco, tomando café preto sem açúcar, quando viu as viaturas se aproximarem. Não correu. Apenas colocou a xícara sobre a mesa improvisada, se levantou e esperou. Antônio Silva dos Santos estava de pé quando o delegado Augusto Pimentel desceu da viatura. Vestia calça jeans limpa e camisa branca que Maria José havia lavado na noite anterior. Estava barbeado, cabelo penteado. Parecia homem indo para a missa, não para a prisão. Pimentel caminhou até ele. Os outros policiais ficaram atrás, armas em punho, mas apontadas para baixo. Não havia necessidade de violência, todos sabiam. Antônio Silva dos Santos? Sim, senhor. Está preso pelos homicídios de 12 policiais militares ocorridos no dia 7 de julho. Tem direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra você. Antônio assentiu. Eu sei. Estava esperando vocês. Pimentel fez sinal para que trouxessem as algemas. Mas antes de colocá-las, olhou para Antônio. Tem alguma coisa que queira fazer antes? Posso me despedir da minha família? Pode. 2 minutos. Antônio virou. Maria José estava na porta do barraco com Pedro, Lucas e Ana Maria. Todos choravam em silêncio. Ele caminhou até eles. Abraçou Maria José primeiro. Longo, apertado, memorizando o cheiro do cabelo dela, o calor do corpo, a sensação dos braços finos ao redor de seu pescoço. Cuida deles, sussurrou em seu ouvido. Volta logo. Eles 2 sabiam que era mentira, mas algumas mentiras precisam ser ditas. Abraçou Pedro. Você é o homem agora, não esquece. Não esqueço, pai. Abraçou Lucas. Estuda. Aprende a ler melhor que eu. Vou aprender. Pegou Ana Maria no colo. A menina de 5 anos não entendia completamente o que estava acontecendo. Apenas sabia que o pai estava triste. Pai volta quando? Logo, filha. Logo. Beijou a testa dela. Colocou no chão. Virou de costas antes que ela visse as lágrimas. Caminhou até Pimentel. Estendeu os pulsos. Estou pronto. Colocaram as algemas. O metal estava frio. Apertado. Definitivo. Quando o colocaram na viatura, Antônio olhou para trás uma última vez. Viu sua família. Viu seu barraco de lona preta. Viu os 2 hectares de terra que havia plantado com João. A viatura arrancou levantando poeira vermelha. Antônio não olhou mais para trás. Olhou para frente, para a estrada que o levava para longe de tudo que amava e aceitou. Alguns preços, pensou, só se pagam depois que a conta já foi fechada.
15 meses depois, em outubro de 1996, o julgamento de Antônio Silva dos Santos e seus 7 companheiros começou no Tribunal de Justiça de Porto Velho. A sala estava lotada. Famílias dos policiais mortos de um lado, famílias dos sem terra do outro, jornalistas de toda a imprensa nacional no meio, seguranças em cada porta. Defesa tentou argumentar legítima defesa. Mostrou fotos do massacre de 9 de junho. Apresentou o atestado de óbito de João Silva dos Santos, 16 anos, morto com tiro na nuca. Trouxe testemunhas que confirmaram que a polícia militar havia executado jovens desarmados. Argumentou que Antônio havia tentado todas as vias legais. Delegacia, promotoria, Ministério Público. Todas as portas se fecharam. O sistema falhou completamente. O que restava além de fazer justiça com as próprias mãos? A promotoria destruiu esse argumento em 40 minutos. 12 homens executados em emboscada, planejada durante semanas. Armas compradas especificamente para o ataque. Reconhecimento da área. Ensaio dos movimentos. Não foi defesa. Foi vingança premeditada. Foi homicídio qualificado multiplicado por 12. O júri, formado por 7 cidadãos de Rondônia que conheciam perfeitamente a realidade da grilagem, da violência rural, do massacre de Santa Helena, deliberou durante 9 horas. Quando voltaram, o silêncio na sala era absoluto. Culpado em todos os 12 homicídios. O juiz José Ribeiro da Costa, 58 anos, 30 anos de magistratura, leu a sentença com voz firme mas cansada. Antônio Silva dos Santos, 180 anos de prisão, reduzidos a 30 anos por limite legal. Raimundo Silva dos Santos, 25 anos. José Carlos, 25 anos. Os outros 5, entre 20 e 23 anos cada um. Quando o juiz terminou de ler, Antônio não mostrou emoção. Não chorou, não gritou, não protestou. Apenas assentiu levemente, como se já soubesse, como se tivesse aceito esse destino há muito tempo. Maria José na galeria desabou. Pedro assegurou. Lucas chorava baixinho. Ana Maria, agora com 6 anos, não entendia por que todo mundo estava triste. Quando os guardas se aproximaram para levar Antônio, ele pediu apenas uma coisa. Posso abraçar minha esposa? O juiz hesitou. Depois assentiu. Maria José desceu correndo da galeria. Abraçou Antônio por cima das algemas. Ele beijou a testa dela. Valeu a pena? Ela sussurrou contra seu peito. Antônio pensou em João. Em seu filho de 16 anos que nunca teria a chance de crescer, de estudar agronomia, de ter filhos próprios. Valeu, respondeu. Mesmo sabendo o preço, valeu. Os guardas os separaram. Levaram Antônio pela porta lateral que dava direto para o camburão. Maria José ficou parada no meio da sala vazia, olhando para o lugar onde seu marido havia estado, sabendo que os próximos 30 anos seriam apenas visitas mensais através de vidro blindado. Se tivesse sorte. Antônio Silva dos Santos cumpriu 18 anos de sua sentença de 30 anos na penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Roraima. Durante esse tempo, trabalhou na horta da prisão. Plantava cenoura, alface, tomate. A mesma terra vermelha que havia plantado com João. Recebia visita de Maria José uma vez por mês. Ela viajava 12 horas de ônibus desde Corumbiara. Levava comida caseira que os guardas inspecionavam, mas permitiam passar porque a respeitavam. Era mulher fiel a homem que não merecia ou merecia demais, dependendo de quem perguntasse. Em 14 de março de 2014, aos 57 anos, Antônio morreu na enfermaria da prisão. Câncer de pulmão detectado tarde demais. Não pelos cigarros de tabaco de corda, mas pelo trabalho de 40 anos respirando poeira de terra e agrotóxicos. Suas últimas palavras, segundo o enfermeiro de plantão, foram: diz para Maria que eu tentei voltar. Diz que eu tentei. Foi enterrado no cemitério público de Boa Vista. 5 pessoas compareceram ao funeral. Maria José, Pedro, Lucas, Raimundo e Zé Carlos, que havia sido solto 3 anos antes. Maria Fernanda não foi. Nunca havia ido. Maria José Silva viveu sozinha em Corumbiara até 2018. Trabalhou como costureira, fazendo reparos de roupa para vizinhos por R$5 o serviço. Visitou Antônio todo mês durante 18 anos. Após a morte dele, vendeu os poucos pertences que tinha e se mudou para Porto Velho, onde Lucas vivia. Morreu em 2020 aos 66 anos de complicações de diabetes. No velório, alguém colocou ao lado do caixão uma foto amarelada. Antônio e Maria José no dia do casamento, 1979. Ela com vestido simples, ele com camisa branca, ambos sorrindo como se o futuro fosse promissor. Pedro Silva dos Santos. O filho mais velho nunca perdoou o pai. Considerava que Antônio havia destruído a família por orgulho, por vingança, por teimosia. Mudou de sobrenome aos 20 anos. Virou Pedro Castilho, usando o sobrenome da mãe. Trabalhou em fazendas durante 15 anos.
Casou em 2005. Teve 3 filhos que nunca souberam quem era o avô paterno ou o que ele havia feito. Pedro morreu em 2019, aos 39 anos, em acidente de moto. Levou o ressentimento para o túmulo. Lucas Silva dos Santos. Conseguiu estudar com a ajuda de projeto social da Igreja Católica. Formou-se técnico agrícola. Trabalha hoje em cooperativa de agricultura familiar em Porto Velho. Casou, tem 2 filhos. Visita o túmulo do pai uma vez por ano, no aniversário de morte de João. Nunca soube se perdoou o pai ou não. Apenas aceitou que algumas escolhas destroem tudo ao redor, mas às vezes eram as únicas escolhas que existiam. Ana Maria Silva dos Santos. A filha mais nova tinha apenas 5 anos quando o pai foi preso. Cresceu com lembranças fragmentadas. Um abraço, um cheiro de tabaco de corda, uma voz grave dizendo "Volta logo, filha". Mudou-se para Cuiabá aos 18 anos. Formou-se professora primária. Casou com um contador. Tem uma filha de 12 anos. Nunca falou para a filha sobre o avô. Quando perguntam, diz que ele morreu quando ela era bebê. Não é mentira completa. Visita a mãe em Porto Velho 2 vezes por ano, mas nunca visitou o túmulo do pai. Não por raiva, por não saber o que sentiria se fosse. Os outros 7 condenados: Raimundo Silva. Cumpriu 20 anos, saiu em 2016. Trabalha em construção civil em Cacoal. Nunca se casou. Bebe demais. José Carlos. Cumpriu 23 anos. Saiu em 2018. Mora em Vilhena. Pesadelos todas as noites. Remédios controlados para dormir. Juvenal Costa. Morreu na prisão em 2003, esfaqueado em briga entre detentos por razões que nada tinham a ver com o massacre. Sebastião Rodrigues. Cumpriu 18 anos. Saiu em 2013. Voltou para o Acre. Ninguém sabe o que faz hoje. Os outros 3, Manuel Pereira, Orlando Nunes e Pedro Alves, saíram entre 2010 e 2015. Todos migraram para outros estados. Todos mudaram de nome. Todos carregam o peso de uma noite que os transformou em assassinos. Famílias dos policiais mortos. Das 12 famílias, 7 se mudaram de Rondônia nos anos seguintes. Não conseguiam viver em um estado onde parte da população via seus maridos, pais e filhos como algozes que mereciam morrer. Dalva Ferreira, viúva do Coronel Mário, se aposentou da docência em 1998. Mudou-se para Goiânia, onde a filha Cristina havia se casado. Morreu em 2015, sem nunca ter superado a perda. Guardava a foto do casamento na mesa de cabeceira até o fim. Dona Neuza, mãe do soldado Fernandes, recebeu pensão do Estado de R$ 800 por mês. Continuou morando sozinha em Ouro Preto do Oeste até 2019, quando foi internada em asilo por demência. Esqueceu muita coisa, mas nunca esqueceu que o filho havia prometido trazer bolo de fubá no domingo. Os filhos do soldado Pereira, o único que sobreviveu, cresceram sabendo que o pai havia escapado da morte por misericórdia de um assassino. Isso os marcou de formas que nunca conseguiram explicar. O local hoje. A Fazenda Santa Helina foi desapropriada em 2001 após anos de pressão de movimentos sociais. Hoje é assentamento rural com 230 famílias. Uma delas planta no mesmo lote que Antônio plantava em 1995. O acampamento provisório onde os Silva viveram foi desmontado em 1997. Hoje é pasto. Nada marca o lugar. Nenhuma placa. Nenhum memorial. A curva na estrada onde 12 policiais morreram continua igual. Viaturas ainda patrulham por ali, mas nunca param. Dizem que é por estratégia. Mas os policiais mais velhos sabem. É porque o lugar carrega peso que ninguém quer sentir. O legado. O massacre de Corumbiara e a vingança que se seguiu não mudaram Rondônia. A grilagem continua. A violência rural continua. Policiais ainda protegem fazendeiros. Trabalhadores rurais ainda morrem. Mas por anos, em cantinas escuras, em acampamentos de sem terra, em conversas sussurradas, a história de Antônio Silva foi contada como advertência. Não mexa com quem não tem nada a perder. Porque quem não tem nada a perder é capaz de qualquer coisa. Bloco 17. Conclusão filosófica 70-0, 72-00, 280 palavras. Objetivo: pergunta final sem resposta. Peso moral: deixar a audiência refletindo. A vingança não devolve os mortos. Não traz João de volta. Não apaga o buraco na nuca de um menino de 16 anos que sonhava estudar agronomia. Não restaura a inocência de crianças que viram seus pais sendo executados. Antônio Silva dos Santos salvou sua honra, mas perdeu 18 anos de liberdade. Viu seus filhos crescerem através de grades. Morreu longe de casa em uma enfermaria de prisão cercado de estranhos. Eliminou 12 homens que representavam o sistema que matou seu filho, mas criou 12 viúvas. Deixou 23 órfãos.
Espalhou dor que se multiplicou como semente jogada em terra fértil. Maria José esperou 18 anos por um marido que voltou apenas em caixão. Pedro cresceu odiando o pai. Ana Maria cresceu sem lembranças reais dele. Lucas ficou no meio sem saber se perdoa ou condena. Os 12 policiais mortos não eram monstros. Eram homens cumprindo ordens em um sistema que os transformou em instrumentos de violência. Alguns tinham participado do massacre, outros não. Mas todos pagaram o mesmo preço. O sistema que criou essa tragédia continua intacto. Fazendeiros ainda grilam terra. Policiais ainda protegem latifúndios. Trabalhadores rurais ainda morrem. E famílias ainda precisam escolher entre justiça que nunca vem ou vingança que destrói tudo. Ao final, resta apenas uma pergunta que cada um precisa responder sozinho, na solidão de sua própria consciência. Se você fosse Antônio Silva dos Santos, se tivesse tentado todas as portas e todas se fechassem, se tivesse enterrado seu filho de 16 anos sabendo que ninguém pagaria por isso, o que você faria? Aceitaria a injustiça e viveria de joelhos? Ou cruzaria a linha que não tem volta, sabendo que do outro lado espera condenação, prisão ou morte, mas pelo menos a certeza de que tentou fazer algo quando todos os outros falharam? Não existe resposta certa. Existe apenas a resposta que você consegue viver consigo mesmo. Antônio Silva fez sua escolha. Pagou o preço. Levou para o túmulo a certeza de que havia feito o que um pai deveria fazer. Se ele estava certo ou errado, isso não cabe a ninguém julgar. Porque ninguém carregou o peso dele. Ninguém enterrou o filho dele. Ninguém viveu a dor dele. E até que você enterre seu próprio filho e veja as portas da justiça se fecharem uma por uma, você nunca saberá realmente o que faria. Essa é a verdade mais dura de Corumbiara. Não é sobre heróis ou vilões. É sobre um sistema quebrado que força pessoas honestas a se tornarem o que mais temiam. E enquanto esse sistema existir, haverá mais Antônios, mais Joãos, mais massacres, mais vinganças. Até quando?